A Bíblia revela que a oração não é apenas um ato religioso, mas um meio real de alinhamento entre o homem e Deus. E quando esse alinhamento acontece de forma correta, algo começa a se mover tanto dentro quanto fora de você. E é exatamente aqui que entra o poder da oração específica, um princípio que foi vivido com profundidade por John Wesley, que não apenas orava, mas organizava sua vida de oração com clareza, intenção e disciplina, entendendo que não basta falar com Deus, é necessário saber como falar, o que falar e com qual postura falar, porque a forma da oração influencia diretamente a forma como você percebe e sustenta as respostas. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: eu vou orar com propósito, porque essa decisão simples pode transformar completamente a sua vida espiritual. A maioria das pessoas vive uma vida de oração genérica, fala muito, pede muito, mas sem direção, sem clareza e sem organização. E isso gera um problema silencioso, porque quando não há definição, não há foco. Quando não há foco, a mente se dispersa. E quando a mente se dispersa, a fé enfraquece. E isso cria um ciclo onde a pessoa ora, mas não percebe, pede, mas não reconhece, busca, mas não sustenta, e começa a pensar que nada está acontecendo, quando, na verdade, falta clareza no posicionamento. O poder da oração específica começa exatamente aqui, quando você decide sair da superficialidade e entrar em um nível de consciência onde cada palavra tem intenção, onde cada pedido tem direção e onde cada momento diante de Deus é tratado com seriedade, não como repetição automática, mas como um ato consciente e estratégico. Jesus Cristo frequentemente levava as pessoas a definirem seus pedidos, não porque ele não sabia, mas porque queria que elas entendessem o que estavam buscando, queria que saíssem da confusão e entrassem na clareza, porque quando você sabe exatamente o que quer, sua fé se organiza, sua mente se alinha e sua postura muda completamente. E isso revela um princípio profundo. Deus não se limita por orações vagas, mas você se limita quando não tem clareza, porque sem definição você não observa, não reconhece, não percebe. E isso enfraquece sua caminhada, porque parece que tudo está parado, quando na verdade você não tem direção suficiente para enxergar o movimento. Bartimeu, quando teve a oportunidade de falar com Jesus, não desperdiçou aquele momento com palavras genéricas. Ele foi direto, ele disse exatamente o que queria. Ele declarou sua necessidade com clareza. E isso mostra que a especificidade não apenas fortalece a oração, mas revela fé direcionada, uma fé que sabe onde está indo. Agora entenda isso profundamente. A oração específica não serve apenas para apresentar pedidos, ela serve para alinhar você, para organizar sua mente, para fortalecer sua fé e para criar um ambiente interno onde a constância se torna possível. Porque quando você sabe o que está buscando, você permanece. Você não muda de direção facilmente. Você não se perde no processo. Ana não fez uma oração superficial. Ela foi clara, intensa e persistente. Ela sabia o que queria, e isso sustentou sua perseverança, porque quando existe clareza, existe continuidade. Quando existe definição, existe resistência. E isso é essencial para qualquer crescimento espiritual. E aqui entra um ensinamento extremamente prático. Antes de orar, pare. Organize seus pensamentos. Defina exatamente o que você quer. Não entre na presença de Deus de forma automática. Entre com intenção, com foco, com clareza, porque isso muda completamente a qualidade da sua oração e a profundidade da sua experiência. Outro ponto essencial é que a oração específica aumenta a sua percepção, porque quando você define claramente o que está pedindo, você começa a observar respostas, começa a perceber mudanças, começa a reconhecer sinais, e isso fortalece sua fé, porque você deixa de viver na dúvida e começa a viver na evidência. Sem clareza, tudo parece igual. Com clareza, tudo começa a fazer sentido.
E isso transforma completamente a sua experiência espiritual. Daniel mantinha uma vida de oração constante, estruturada e disciplinada. Ele não orava de qualquer forma. Ele tinha direção, tinha foco, tinha compromisso. E isso mostra que profundidade espiritual não vem de momentos isolados, vem de prática contínua, de repetição consciente e de disciplina diária. E aqui está outro ponto extremamente importante. A oração específica exige alinhamento de vida, porque não adianta pedir algo e viver de forma contrária ao que você está pedindo. Isso gera conflito, gera incoerência e enfraquece o processo. Mas quando sua vida começa a se alinhar com sua oração, tudo ganha força. Sua mente, suas atitudes, suas decisões, tudo começa a caminhar na mesma direção. Isso significa que você deixa de apenas pedir e começa a se posicionar, começa a agir de acordo com aquilo que está buscando, começa a construir aquilo que está orando. E isso é poderoso, porque transforma sua oração em ação. Outro elemento essencial é a repetição consciente, porque a oração específica não é algo que você faz uma vez e pronto. É algo que você mantém, que você reforça, que você declara continuamente, e cada repetição fortalece sua mente, fortalece sua fé e mantém sua direção. Mas isso precisa ser feito com consciência, porque repetir sem intenção é vazio, mas repetir com propósito é construção, é desenvolvimento, é alinhamento. Outro ponto profundo é a gratidão antecipada, porque quando você ora com clareza e confiança, você começa a te agradecer antes mesmo de ver, não por emoção, mas por convicção. E isso fortalece sua fé de uma forma poderosa, porque muda seu estado interno e mantém sua mente alinhada. Paulo de Tarso ensinava sobre orar com ações de graças, porque ele entendia que a gratidão não é apenas uma resposta, é também uma postura. É uma forma de fortalecer a fé antes mesmo da manifestação. Outro ensinamento extremamente importante é a vigilância, porque tudo o que você pensa, fala e faz pode fortalecer ou enfraquecer aquilo que você está pedindo. Então você precisa observar sua mente, suas palavras e suas atitudes, porque a oração específica exige coerência, exige consistência, exige alinhamento completo. E aqui está um dos pontos mais profundos. A oração específica não muda apenas o que está ao seu redor. Ela muda você primeiro, muda sua mente, muda sua disciplina, muda sua clareza, muda sua postura. E essa transformação interna é o que prepara o caminho para mudanças externas. Porque quando você muda, sua forma de agir muda, sua forma de decidir muda, sua forma de enxergar muda, e isso altera completamente sua trajetória. E muitas vezes a resposta que você espera começa dentro de você, antes de aparecer ao seu redor. E isso exige paciência, porque nem tudo acontece no tempo que você deseja, mas quando você tem clareza, você permanece, você não muda de direção, você não desiste, você continua firme, porque sabe exatamente o que está buscando. John Wesley entendia que a disciplina na oração era tão importante quanto a fé, porque sem disciplina, a fé se torna instável e sem clareza. A disciplina perde direção, e por isso ele estruturava sua vida espiritual de forma intencional, organizada e constante, criando um padrão que sustentava sua experiência com Deus. E isso revela algo extremamente importante. O poder da oração específica não está apenas no que você pede, mas em como você se posiciona, em como você organiza sua mente, em como você mantém sua constância, em como você alinha sua vida com aquilo que está pedindo. Então pare de orar de forma vaga, pare de falar sem direção. Comece a ser intencional, comece a ser específico, comece a organizar sua oração, porque isso é o que vai transformar sua vida espiritual de forma real e profunda. Outro ponto profundo é que a oração específica não apenas direciona suas palavras, ela reorganiza sua mente. Porque quando você define com clareza o que está apresentando diante de Deus, sua atenção deixa de se dispersar e passa a se concentrar. E essa concentração é essencial, porque uma mente focada,
sustenta uma fé mais estável, enquanto uma mente confusa enfraquece até mesmo uma oração sincera. E foi exatamente por isso que John Wesley tratava a oração com método, com intenção e com disciplina, entendendo que clareza não é detalhe, é fundamento. Quando você entra nesse nível, sua oração deixa de ser apenas palavras e passa a ser um exercício de alinhamento interno, onde pensamento, intenção e fé começam a caminhar na mesma direção. E isso gera força espiritual, porque elimina a divisão interna, elimina a dúvida desorganizada e cria um estado de foco contínuo. E esse estado muda completamente a qualidade da sua conexão com Deus. A oração específica também produz intensidade real, não aquela intensidade emocional passageira, mas uma intensidade construída na consciência, onde cada palavra carrega peso, cada declaração carrega intenção, e cada momento diante de Deus se torna significativo, porque você sabe exatamente o que está fazendo. Você sabe exatamente o que está buscando. E isso aumenta a profundidade da experiência. Segundo John Wesley, a disciplina espiritual não era apenas repetição de práticas, mas organização da alma. E a oração específica fazia exatamente isso. Organizava a alma, estruturava o pensamento, alinhava a vontade e fortalecia a fé, criando um ambiente interno onde a presença de Deus podia ser percebida com mais clareza e constância. Quando não existe especificidade, a mente se dispersa facilmente. Os pensamentos se misturam, a atenção se perde e a oração se torna superficial. Mas quando existe clareza, a mente se mantém firme, a atenção se sustenta e a oração ganha profundidade. E isso é extremamente importante, porque a profundidade da oração está diretamente ligada à qualidade da atenção que você entrega. Outro efeito poderoso da oração específica é que ela fortalece a sua percepção espiritual, porque ao definir claramente aquilo que você apresenta diante de Deus, você também passa a observar com mais atenção aquilo que acontece ao seu redor e dentro de você. Você começa a perceber mudanças sutis, direções internas, ajustes de pensamento, e isso aumenta sua sensibilidade, tornando sua experiência mais real e menos abstrata. A oração específica também reduz a instabilidade espiritual, porque quando você não tem clareza, você muda de direção facilmente, altera seus pedidos, perde o foco, e isso enfraquece sua constância. Mas quando você define exatamente o que está buscando, você permanece, você sustenta, você continua, e essa permanência é o que constrói profundidade ao longo do tempo. Outro aspecto essencial é que a oração específica gera responsabilidade espiritual, porque quando você sabe exatamente o que está pedindo, você não pode mais viver de forma desconectada disso. Você começa a ajustar suas atitudes, seus pensamentos e suas decisões, porque tudo passa a ser influenciado por aquilo que você declarou diante de Deus. Isso cria um alinhamento entre oração e vida, que é fundamental para o crescimento espiritual. Segundo John Wesley, não existe vida espiritual profunda sem disciplina prática, e a oração específica é uma das formas mais diretas de desenvolver essa disciplina, porque ela exige organização, exige constância, exige consciência, e tudo isso fortalece sua estrutura espiritual. Outro ponto extremamente importante é que a oração específica aumenta sua perseverança, porque quando você sabe exatamente o que está buscando, você não desiste com facilidade. Você não abandona no meio do caminho. Você não se perde em distrações. Você mantém o foco, e essa continuidade é o que permite que o processo se desenvolva até o fim. A oração específica também transforma a forma como você lida com o tempo, porque ao invés de se frustrar com a demora, você começa a entender o processo. Você observa ajustes, você reconhece crescimento, você percebe que algo está sendo construído e isso mantém sua fé estável, mesmo quando a resposta completa ainda não chegou. Outro efeito profundo
é que a oração específica elimina a superficialidade, porque ela te obriga a sair do automático. Te obriga a pensar, a definir, a se posicionar, e isso gera maturidade espiritual, porque você deixa de viver uma fé baseada em repetição e passa a viver uma fé baseada em consciência. E aqui está o ponto mais forte de todos. A oração específica não apenas influencia o que você pede, ela transforma quem você é, porque ao praticar esse nível de clareza e disciplina, sua mente se torna mais organizada, sua fé se torna mais firme, sua postura se torna mais estável, e isso muda completamente a forma como você vive sua espiritualidade. Segundo John Wesley, a profundidade espiritual não é resultado de momentos intensos, mas de práticas consistentes. E a oração específica é uma dessas práticas que, quando mantida ao longo do tempo, gera uma transformação real, sólida e contínua. Então, quando você ora de forma específica, você não está apenas pedindo algo. Você está se alinhando, você está se organizando, você está se fortalecendo. E esse processo é o que libera uma experiência espiritual mais profunda, mais estável e mais constante. Quando você permanece nesse caminho da oração específica, de forma constante, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro de você, porque a sua mente passa a funcionar com mais organização espiritual. Suas emoções deixam de dominar suas decisões, e sua fé começa a ser sustentada por clareza e não por impulso. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com Deus, porque você deixa de viver uma espiritualidade instável e começa a desenvolver uma espiritualidade estruturada, consciente e contínua. Quando você aplica isso de forma prática, sua oração começa a eliminar o ruído interno, porque a mente humana naturalmente tende à dispersão, tende à confusão, tende a multiplicar pensamentos sem direção. Mas quando você aprende a definir claramente o que está levando diante de Deus, você cria um foco interno que reduz essa dispersão, e esse foco permite que sua consciência espiritual se torne mais sensível e mais estável. A oração específica também começa a reorganizar suas expectativas, porque quando você ora de forma vaga, você também espera de forma vaga. Mas quando você ora com clareza, sua expectativa se torna definida, e isso muda completamente a forma como você percebe os acontecimentos da sua vida, porque você começa a reconhecer processos, começa a identificar respostas parciais, começa a perceber ajustes ao longo do caminho, e isso fortalece sua perseverança espiritual. Outro aspecto importante é que esse tipo de oração desenvolve maturidade, porque você deixa de depender de emoções momentâneas para sustentar sua fé e passa a depender de convicção, de entendimento e de constância. E isso te protege de oscilações espirituais que fazem muitas pessoas desistirem no meio do processo, porque quando a oração é clara, o caminho também se torna mais claro, mesmo que o resultado ainda não esteja totalmente visível. A oração específica também fortalece sua disciplina interior, porque você começa a perceber que não pode mais orar de qualquer forma, não pode mais entrar na presença de Deus sem atenção, sem foco, sem preparo, e isso naturalmente te leva a um nível de seriedade espiritual maior, onde sua vida de oração deixa de ser opcional e passa a ser estruturada, constante e intencional. E quando essa disciplina se estabelece, algo muito profundo acontece. Sua vida começa a se alinhar com aquilo que você ora, suas atitudes começam a refletir suas palavras, suas escolhas começam a seguir sua direção espiritual. E isso cria coerência interna, algo essencial para uma vida espiritual saudável e consistente. John Wesley ensinava na prática que fé e disciplina caminham juntas, porque sem disciplina, a fé se torna instável, e sem clareza a disciplina perde direção. Por isso ele defendia uma vida espiritual organizada, onde a oração não era apenas um ato emocional, mas uma prática consciente, repetida e estruturada ao longo do tempo. Outro ponto que surge nesse processo é a transformação.
da sua percepção do tempo espiritual, porque você deixa de viver na pressa por resultados imediatos e começa a compreender que existe um processo de crescimento, de ajuste e de amadurecimento acontecendo, e isso te ajuda a permanecer firme mesmo, quando ainda não há manifestação visível do que você está orando. A oração específica também te ensina a observar melhor a sua própria vida, porque quando você define claramente o que está buscando, você começa a identificar mais facilmente o que está alinhado e o que não está, o que contribui e o que atrapalha, o que te aproxima e o que te afasta daquilo que você deseja viver espiritualmente. E isso gera discernimento. Esse discernimento se torna uma ferramenta poderosa, porque você deixa de agir no automático e começa a agir com consciência, começa a tomar decisões mais alinhadas, começa a filtrar melhor suas escolhas. E isso impacta diretamente sua caminhada espiritual. Porque aquilo que você decide fora da oração influencia diretamente aquilo que você vive dentro dela. E quando tudo isso se conecta, sua oração deixa de ser apenas um momento do dia e passa a ser uma estrutura de vida, algo que molda sua mente, organiza suas emoções e direciona suas atitudes. E esse é exatamente o tipo de vida espiritual que John Wesley buscava ensinar, através da prática. Uma vida onde oração, disciplina e consciência caminham juntas. Se esse conteúdo te ajudou a entender mais profundamente, deixa o teu like e se inscreve no canal, porque quanto mais você aprende a orar com clareza, mais sua vida inteira começa a ganhar direção, estabilidade e propósito.